Beleza, estou aqui no centro da cidade, mais precisamente no centro histórico aqui de São Luís do Maranhão. Essa coisa belíssima aqui que vocês podem ver, show de bola, bacana, para gravar esse vídeo e trazer mais algumas informações para vocês. Por favor, curta, compartilhe e comente aí embaixo, por favor, aí na parte de comentários aí, em relação às suas dúvidas e algumas questões aí que vocês querem perguntar, querem saber, que eu vou estar trazendo para o canal, beleza? Fiquem comigo porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou trazer para vocês aí algumas curiosidades e informações em relação à nossa cidade de São Luís do Maranhão. Na hora, meu irmão. Pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, todos bem? Então, o que acontece? Eu tô aqui com o meu caderninho aqui, com a minha colinha, e nesse caderno tem anotado aqui algumas perguntas que são frequentes das pessoas que moram aqui em São Luís e que não moram também, que são bastante curiosas, tá? A primeira pergunta que eu vou responder para vocês aqui, a primeira pergunta que eu vou comentar com vocês é a seguinte: por que São Luís é considerado patrimônio da humanidade, tá? São Luís é considerado patrimônio da humanidade por quê? Porque São Luís possui um conjunto arquitetônico de cerca de 3.500 prédios datados do século XVIII e século XIX. Então, devido a esse grande conjunto arquitetônico, São Luís é considerado a capital patrimônio da humanidade, beleza? Tem uma outra pergunta aqui que é bastante bacana, que é a seguinte: por que o Palácio dos Leões se chama Palácio dos Leões? Boa, né? Então, Palácio dos Leões, na realidade, antes ele era chamado de Palácio do Governo. Só que na época, né, da Era Vargas, ali mais ou menos, bem antes, até a Era Vargas, o palácio ele se chamava Palácio do Governo, certo? Porém, existiam alguns opositores do Getúlio Vargas que criticavam o governo Getúlio Vargas, e como tinham os azulejos no palácio que ele tinha o formato de leão, tinha um desenho de leão lá no azulejo, eles começaram a fazer uma chacota, uma brincadeira, tirando uma onda ali com o governo da Era Vargas, chamando de grandes leões e tal do governo, aquela coisa toda. Então, na época, o governo, o que ele fez? Ele, de forma irônica, construiu uns leões de bronze e colocou na porta do palácio, e aí o palácio ficou conhecido como Palácio dos Leões, mas antes ele era conhecido como Palácio do Governo, tá? Então, aí tem a outra pergunta aqui, que é bem legal, que é bem bacana, que pergunta o seguinte: o Cais da Sagração. O Cais da Sagração ele fica aqui logo no Cais da Praia Grande, tá? Mais ali para aquele lado, lá mais ali para frente. O Cais da Sagração ele demorou para ser construído cerca de mais ou menos uns 70 anos. Ele iniciou a construção em 1841 com a coroação de Dom Pedro II e só terminou de ser construído em 1909, já era república na época. Então ele terminou de ser construído exatamente nessa época. Demorou acho que 70 ou um pouquinho mais de 70 anos para ser construído. Levou muito tempo, né? Então o Cais da Sagração levou aí mais ou menos esse tempo para ser construído, tá? Outra pergunta bacana, que é bastante curiosa também, que é a seguinte, vamos ver aqui. Ah, tá. A Inconfidência Mineira, você sabe, né? Inconfidência Mineira aconteceu em Minas Gerais, que era um movimento separatista que aconteceu no século XVIII, tá? Existiu o delator da Inconfidência Mineira, que era Joaquim Silvério dos Reis. Alguns historiadores, alguns relatos falam que Joaquim Silvério dos Reis passou seus últimos anos de vida aqui em São Luís. Alguns relatos falam, né? Ele saiu lá de Minas Gerais e veio passar os seus últimos anos de vida aqui em São Luís. Inclusive, existem alguns relatos que falam que os restos mortais deles estão enterrados aqui na igreja de São João, ali perto da Escola Modelo. Se é verdade, não sei, porque me parece que tentaram mexer lá no túmulo lá que estava lá e não encontraram nada, entendeu? Então é uma grande incógnita a presença aqui de Joaquim Silvério dos Reis aqui em São Luís do Maranhão, beleza? Outra grande pergunta aqui que eu acho interessante, que inclusive é bem bacana: Daniel de Latouche. Daniel de Latouche foi o cara que veio para cá com a tropa francesa, expulsou os portugueses, os poucos portugueses que aqui estavam, e fundou a cidade de São Luís, isso lá em 1612, tá? Daniel de Latouche, título de curiosidade, ele não participou da cerimônia de fundação da cidade,
Porque Daniel de Latouche era protestante e a cerimônia ela foi cristã, ela foi católica na realidade, cristã católica. Então ele não participou da cerimônia de fundação da cidade de São Luís, beleza? Então são algumas curiosidades, algumas perguntas aí bem bacanas que algumas pessoas geralmente fazem e que eu trouxe aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho, apresentar algumas curiosidades bem legais, beleza? De uma forma bem descontraída, bem à vontade e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações, porque eu vou estar trazendo muita informação bacana para vocês aí e eu tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? Contem comigo, valeu!